Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Nossa live aqui da Quarentena do Bem. E hoje é a nossa 20ª live, 20 dias aqui com você, juntinhos. Eu tenho falado muito que juntos somos mais fortes, né? E isso é um fato, juntos somos mais fortes. Então essa minha intenção de vir aqui todos os dias, né, bater papo com vocês, é neste sentido exatamente, sabendo que juntos somos mais fortes, ficarmos juntinhos para enfrentarmos todo esse momento e chegarmos do outro lado fortalecidos. Essa é a nossa intencionalidade aqui na Quarentena do Bem. Então já temos aqui a Regina entrando, bem-vinda Regina Portela, a Jussi Menezes entrando, muito bem-vinda. Isso aí, gente, vamos chamando o povo aí. Quem tá no Instagram, clica nesse aviãozinho aí, convida algumas pessoas para estarem aqui conosco nessa nossa live da Quarentena do Bem. Vamos fazer essa diferença, né? Vamos nos apoiar para que juntos a gente possa chegar do outro lado mais fortes, ok? Quem tá aqui no Instagram, no Facebook, essa pessoinha aí, se você clicar nessa pessoinha, dá para você convidar as pessoas para elas virem assistir aqui ao vivo a nossa live. Fica aí no Instagram, ela fica 24 horas, né? Dá para a pessoa vir depois. Mas o bacana de participar ao vivo é que vai dizendo o que pensa, o que acha, né? Vai podendo colocar aí questões, dúvidas, partilhas. E tem sido bem bacana. Eu tenho gostado bastante de como as pessoas têm se posicionado, têm dado aí o seu depoimento, né? Eu fico sempre muito emocionada com isso, porque essa é a minha intenção maior, poder apoiar e ser apoiada, né? É sempre uma via de mão dupla, né? A gente apoia e é apoiado na medida que a gente doa, a gente recebe, não tem uma única aí, né? Indomar acabou de entrar aqui pelo Facebook. Oi, minha guerreira gladiadora. Yes! Sabia que o nome Márcia vem de ser guerreira quando fez do Instagram. Minha cara, a casa é sua, vamos entrando. Isso aí, então ó, Arlete Aguiar entrando, bem-vinda. Cláudia querida, Érica Cabeleireira, bem-vinda. Delfina Malúcia, né? Lúcia entrando, bem-vinda. É isso aí. Bora todo mundo junto. Silvana já chegou aqui no Facebook. Bora junto para essa nossa live. Gente, hoje a história que eu vou contar na live é uma história de um livro infantil, mas eu acredito que esse livro vai te dar um toque especial, vai ajudar você a pensar em coisas especiais. E eu quero começar, antes de contar a história, que é a história de um peixe, tá? A história de hoje é a história de um peixinho. Pensa bem, é a história de um peixe. Antes de começar com a história, eu quero te fazer a pergunta: como você começou essa sua segunda-feira? Flavinha querida da Gerbera, conta aí, Flávia, pra mim, como é que você começou a sua segunda-feira? Como é que você começou essa semana? Aline Cristine chegando, bem-vinda. Conta aí, Aline, como é que você começou a sua segunda-feira? Sueli também entrando. Conta aí pra mim, como é que você começou a sua segunda-feira? Silvana, boa noite. Ana Delfim, boa noite. Conta aí, menina. Silvana, Ana, Regina, como é que vocês começaram a sua segunda-feira? A Aline tá dizendo assim, com muita positividade. É isso aí. Gente, qual que é a palavra que você quer usar que você quer usar para traduzir a sua semana? É uma outra pergunta interessante, né? Flávia tá dizendo, estou fazendo balanço na loja, eu e as crianças. Ô, gente, crianças, né? Tudo adolescente, gente, que saudade desses meninos. Flávia, manda um beijo bem gostoso na bochecha de cada um deles. Se é que eles ainda gostam de receber beijo, né? Porque vai virando adolescente assim, muda a figura. Gian, meu querido, a palavra do Gian é vitória. Aline, bem-vinda. Conta aí, Aline, como é que você começou essa sua semana? Como é que tá essa sua segunda-feira? Que palavra você quer usar para definir essa sua semana? Suelida dizendo, comecei a ver na live da Márcia de ontem, tem me feito ficar de pé. Oh, querida, que bênção! Olha, de ontem foi de ficar em pé mesmo, né? Quem não assistiu a live de ontem, eu falei da visão de Ezequiel lá do Vale de Ossos Secos.
E a regra a palavra vamos ficar em pé, porque mesmo os ossos secos podem reviver. Gratidão, querida, pela partilha. Jean, vencer este momento. Aline, reinvenção. Aline, que maravilha! É época de se reinventar. Perfeito! Cláudia, foco. Essa palavra é extraordinária. A Flávia está me dizendo, continuam meigos e carinhosos, estão agradecendo. Ai, que saudade! Aqui o Fernando, querido Fernando Rocha, lá de BH, confiança é a palavra dele. Fabrício Marques acabou de entrar aqui. Fabrício, conta aí pra gente qual que é a palavra com a qual você está começando essa semana. Silvana, comecei confiante de que tudo está bem. O Edmilson, olá, sei que serei edificado. Amém, meu querido, graças a Deus. Conta aí, Edmilson, qual é a palavra com a qual você está começando a sua segunda-feira? E, gente, vocês estão percebendo, né? Que o povo está aqui firme, forte, na fé, na confiança, na positividade, na reinvenção. Extraordinário. A Jovelina está dando uma resposta que é para o Lindomar. Vou deixar o Lindomar ler a resposta dele lá. Ana Delfim, fé e confiante. Muito bem. Maria Aparecida Costa, bem-vinda. Alzinete, quanto tempo, minha querida. Conta aí, Alzinete, como é que você está começando essa sua segunda? A Ivone está dizendo, parei de ver notícias ruins. Donete, você merece estrelas, ok? Você merece uma medalha, você merece um troféu, é isso mesmo. Essa já é uma decisão para fazer a semana melhorar. A Ruth está dizendo fé, tô gostando de ver. Eva, minha querida, bem-vinda, diz aí, qual é a palavra que define como você está começando essa sua semana, como você está vivendo essa sua segunda-feira. Perfeito, gente. E sabe que é isso mesmo. Algumas pessoas não têm uma clareza do que seja saúde mental. Então eu vou falar para vocês um pouquinho, né, dentro da teoria da psicologia, como que a gente constrói saúde mental, né? Américo, bem-vindo, entrando aí conosco. Então, eu até já falei disso em lives anteriores, mas vamos lá, é sempre bom a gente repetir esse conceito, ok? A nossa psique, ela está sustentada em 3 pezinhos, são 3 pezinhos ou 3 grandes pilares nos quais nós nos sustentamos e construímos o nosso processo de saúde. Bom, se é nesses 3 grandes pilares que nós construímos o nosso processo de saúde, adivinha? O processo de adoecimento também é construído quando esses pilares não estão sendo atendidos adequadamente. Captaram aí? Lógico. Gente, o mesmo espaço que constrói a saúde é o espaço que constrói a doença, né? Então, quais são esses 3 pilares? Vamos lá. Quem quer anotar aí, já pega a caneta e papel. Enquanto isso, deixa eu só responder. Lógico, está falando boa noite, querida. Boa noite, minha linda. Bem-vinda. Lógico, eu tinha perguntado para o povo qual é a palavra que define como você está começando a sua segunda-feira. Se quiser cooperar aí, pode contar pra gente. Cláudia está dizendo, preciso complementar que quando ouvi você cantando chuva de bênçãos no stories do Instagram, meu coração renovou em esperança. Ai, querida, que linda! Eu não sou muito de cantar ao vivo assim não, sabe? Mas eu tava na clínica aquele horário, né? Ainda estou. E quando eu saí, tava uma chuva e eu fui ali fora. Aquela imagem é da entrada da clínica aqui do Instituto Logos em Goiânia. E aquela chuva batendo naquela folhagem, eu falei assim, meu Deus, que bênção! E aí a música me veio à cabeça. E aí a vergonha foi embora, eu comecei a cantar. Olha aí, tá vendo? Se renovou o seu coração de esperança, querida. Foi por isso que eu me senti inspirada e cantei. Tá vendo como valeu? Gratidão por compartilhar. Jorge, bem-vindo. Edmilson, apesar da quarentena, estou otimista de que Deus não muda. Muito bom, Edmilson, palavra forte, Deus não muda, né? A Cláudia complementando, mas é verdade, esperança renovada. Olha só, de repente eu até me inspiro e resolvo cantar mais.
Não, cantar eu canto, mas é cantar para o povo ouvir, né? Quem não for, depois vai lá no story curiado do que a Cláudia está falando. Pois bem, então vamos lá, a nossa psique, ok? Os 3 pilares. Tem o pilar do mundo emocional, todos os sentimentos que nós temos, todas as emoções que nós vivenciamos. E existem emoções positivas, emoções que nos elevam, emoções e sentimentos que nos trazem bem-estar. E existem sentimentos e emoções que nos rebaixam, que diminuem a nossa frequência energética, que nos deixam abertos para o processo de adoecimento. Então vamos pensar, alegria. Sempre que você se sentir alegre, você está elevando o seu potencial de saúde. Gente, 100% das vezes. E tristeza? 100% das vezes que eu me sinto triste, eu estou ficando adoecido? Não. É normal sentir tristeza, mas se você fica na frequência da tristeza tempo demais, se você expande o tempo que você fica na frequência da tristeza, você começa a abrir o portal de possibilidade de adoecimento. É assim que funciona. Então isso eu estou falando do pilar das emoções, dos sentimentos. Nós temos o pilar da razão, da cognição, dos nossos pensamentos, né? Então, os pensamentos são a mesma coisa. Eu posso pensar coisas que me elevam, que me trazem esperança, que me trazem positividade, que me trazem confiança, ou eu posso pensar coisas que me trazem desesperança, falta de confiança, falta de fé no futuro. Sempre que eu ocupo a minha mente com pensamentos que me elevam, eu estou gerando saúde. Sempre, 100% das vezes. E sempre que eu ocupo a minha mente, e aí agora, gente, vamos fazer uma distinção entre ocupar a mente e simplesmente pensar. Simplesmente pensar, a gente pode pensar e o tempo todo a gente pensa. Então, se você vê uma notícia ruim, você vai processar aquela notícia ruim. Se alguém tece um comentário negativo, você vai processar aquele comentário negativo. E nós não estamos isentos de pensar em coisas negativas, tá? Então, tudo bem. Pensar é uma coisa, agora permanecer no pensamento é outra. Então, se eu permaneço em pensamentos que geram para mim o sentimento, porque pensamento e sentimento são como irmãos siameses, tá? Sabe aqueles irmãos que nascem grudadinho um no outro, ou se for fruta, né? Eu não sei da sua região, mas aqui a gente fala fruta Felipe, que é aquela que nasce grudada, 2 bananas que nascem grudadas, são 2, mas elas estão numa mesma casca, né? Um pedaço da casca é separado, mas ali no centrinho é uma só. Então, pensamento e sentimento são como irmãos siameses, como frutas que nascem grudadas. Do jeito que um está, o outro estará também. Se eu penso coisas negativas, eu tenho sentimentos negativos. Se eu penso coisas positivas, eu tenho sentimentos positivos. E aí, esse pilar do pensamento é isso. Eu preciso verificar se os meus pensamentos, a minha razão, a lógica com a qual eu estou lendo o mundo, interpretando o mundo, é uma lógica daqui para cima ou é uma lógica daqui para baixo. E o terceiro pilar é o pilar da energia psíquica. A energia é aquele gás com o qual você levanta da cama ou a falta dele. A energia psíquica é aquele gás que você tem para fazer as atividades durante o dia ou a falta desse gás. A energia psíquica é quando o teu olho brilha para fazer uma novidade, uma coisa nova, para fazer algo que te dá prazer. É quando o teu olho brilha para poder ver um filme, para poder ler um livro. E a falta da energia psíquica é a falta desse brilho, é a falta do desejo de fazer as coisas e, em última instância, no grau de maior adoecimento, até mesmo a falta de desejo de viver a vida. Então, esses 3 pilares, eles precisam estar saudáveis para que a gente tenha a tal famosa saúde mental. E o que a gente está fazendo aqui toda a live? Todo dia, e hoje é o 20º dia, eu estou entregando para vocês algumas chavezinhas, como disse meu amigo Jean, né? Ele fala muito na live dele, que você tem que entrar e sair com pelo menos uma chave, né? Então, eu estou entregando aqui algumas chaves, eu estou entregando aqui algumas ideias, algumas reflexões, de vez em quando eu entrego uns puxão de orelha, algumas palavras de expectativa, de esperança. Eu venho aqui todos os dias para entregar para você algumas coisas que ativem processos emocionais
para cima e não para baixo, processos de pensamento, de raciocínio para cima e não para baixo, que gerem processos de energia psicológica para cima e não para baixo. Se a gente conseguir manter esses 3 pezinhos, esses 3 pilares, que são os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas cognições, os nossos pensamentos e a nossa energia emocional, nossa energia psíquica, melhor dizendo, se eu consigo manter isso da média para cima, eu vou me manter saudável. E aí não importa. Até aquele que estiver na pior das situações, numa das lives anteriores eu trouxe uma frase que dizia, que existem pessoas livres que estão encarceradas e existem pessoas encarceradas que estão livres. Porque na verdade, quando a minha psique está ok, nesses 3 pilares está ok, a minha psique está ok, eu sou capaz de passar por qualquer situação. Mesmo a pior, eu sou capaz de passar. E gente, quando eu digo capaz de passar, é no sentido de passar e vencer, ok? Não é passar e chegar do outro lado, destroçado. Não, é passar, vencer e chegar do outro lado melhor do que estava quando entrou. Ai, melhor não seria não estar vivendo nada disso? Concordo, melhor seria não estar vivendo nada disso. Mas quando eu digo melhor do que entrou, porque toda luta, toda dor, todo sofrimento vai gerar o seu correspondente benéfico, que é a superação, e a superação ela sempre traz uma representatividade do ponto de vista de uma psique mais amadurecida. Então nós, vencedores, chegaremos do outro lado mais maduros do que estávamos antes de entrar em todo esse processo, Bom, deixa eu só verificar aqui alguns outros comentários. A Lodi está dizendo, vou ver se consigo assistir até o final hoje. Lembrei muito de você hoje. Mesmo, Lodi? Tomara que você consiga ficar até o final, mas se não der, volta depois e assiste, que vai ficar gravada. Eva falando boa noite, bem-vinda, querida. Vamos ver aqui no Instagram que o povo já tinha comentado. O Américo está dizendo, começamos bem a nossa segunda-feira, maravilha, é isso aí. A Márcia Aparecida entrou, bem-vinda. Luciana Souza, Luciana Helena, bem-vinda. Silvana, bem-vinda. É isso aí, ô Fabrício, meu querido. Rode Ferreira, bem-vindo. É isso aí, nossa quarentena do bem. E, gente, se eu quero construir essa minha saúde, e eu quero, você quer? Tamo junto? Tamo junto nessa construção? Na medida que nós queremos construir essa nossa saúde psíquica, manter a nossa sanidade mental, de maneira a passar pelas dificuldades, pelos desafios, sejam eles quais forem os que ainda estarão por vir, na medida que eu quero isso para mim, um dos lugares que eu tenho que cuidar é aqui, que eu olho, ok? Tem uma musiquinha que a gente ensina para crianças, na igreja, que fala assim, cuidado olhinhos no que olha, cuidado olhinhos com que olha, ou no que vem, cuidado olhinhos com que vem. E aí a música vai falando de cada órgão do sentido, mas começa por aí, é uma música muito lindinha. Por trás de uma musiquinha tão simplesinha, tem uma sabedoria profunda. Onde eu permito que os meus olhos se conectem, eu estou abrindo a janela da minha alma. Anota isso aí na tua cabeça, não deixa fugir. Os olhos são a janela da alma. Às vezes você pensa que isso é só parte de uma poesia. Onde você conecta os seus olhos, você abriu a janela e aquele algo no qual você conectou os seus olhos penetrou a sua alma. Então, se você conecta o seu olhar em coisas boas, você abriu um universo de coisas boas e abençoadas para se conectarem com a sua alma. Se você abre os seus olhos para coisas ruins, você abriu esse universo e permitiu que a sua alma seja contaminada por esse algo negativo no qual você pôs os seus olhos. Lógico que nós estamos falando de olhos, mas o olhar é um dos órgãos com os quais nós captamos a realidade externa. Então, de repente, você estava até de olho fechado, mas você estava ouvindo.
Então você estava captando, né? E a música com a criancinha diz: cuidado, ouvidinho, com que ouve. Então, como você se conecta com esse mundo externo através dos seus órgãos do sentido, você está abrindo uma janela pela qual a sua alma vai se conectar com o mundo e vai absorver desse mundo coisas boas ou coisas ruins. Então a gente tem que ter esse cuidado de para onde a gente olha. E aí teve uma pessoa que já entrou aqui, né? Foi até no Facebook, teceu comentário que parou de ver notícia ruim, né? E eu parabenizei, falei que merecia estrela, merecia medalha, troféu, não foi? Brinquei com essa pessoa por isso. Porque se você para de assistir notícias ruins, você já tranca essa janela com a qual a sua alma estaria se conectando com elementos adoecedores no campo das emoções, no campo dos pensamentos e no campo da energia, ou seja, a psique como um todo tende a adoecer. Agora, se por um lado nós temos que fechar algumas janelas para não deixar entrar o negativo, por outro lado nós temos que nos permitir abrir janelas para entrar o positivo. Eita, lelê! Eu tenho que cuidar dos dois lados. Porque se você simplesmente fecha todas as janelas e se isola, a nossa psique não foi feita para se isolar. Nós somos seres, o ser humano, dos elementos da essência da psique humana é que nós somos seres sociais. Nós somos seres feitos para conexão. A gente não foi feito para ficar isolado. E uma pessoa que se isola 100%, ou seja, ela perde o acesso com o mundo externo, ela também constrói processo de adoecimento. Então nós precisamos fazer esse movimento duplo. Só cumprimentar aqui a Alexia, a Morgana, que estão entrando na live. Bem-vinda, queridas. Nomar acabou de falar aqui, ó, top demais. Filó, bem-vinda, minha linda. Então, se por um lado eu preciso fechar as janelas daquilo que adoece a minha alma, daqueles conteúdos que têm o potencial de adoecer a minha alma, por outro lado eu tenho que abrir a janela, né, o meu olhar, a minha percepção para os conteúdos que fazem bem para a minha alma. Então me diz aí, você sabe quais são os conteúdos que fazem bem para a sua alma? Você tem clareza disso? Se você tivesse que prescrever, você fosse o doutor agora, que fosse prescrever uma lista de no mínimo 5 itens que trazem para sua alma. Gente, alma, psique e alma são sinônimos, tá? Porque um é no grego, outro é uma tradução já para o latim, que está mais próxima de nós, né? Então, psique e alma são palavras sinônimas. Se você fosse me dar 5 itens capazes de trazer saúde para sua psique, para sua alma, quais seriam esses 5 itens? Pensa aí. Pensa aí, se você conseguir, já escreve para mim agora, já coloca aí nos comentários. Alexia, parei de ler tudo do corona no WhatsApp e não envio nada negativo. Isso mesmo, Alexia, perfeito. E boa noite, querida, muito bem-vinda. Então, ela já está dando aqui a dica do que ela anda fazendo, né? Para fechar a janela daquilo que colocaria a alma dela em conexão com o que tem o potencial de adoecer. Mas quais são as coisas que têm o potencial de trazer saúde? A gente sabe que ficar lendo o tempo todo as previsões e o que está acontecendo aí, né? Que aconteceu um aqui, morreu um ali, contaminou outro ali, vai fechar uma empresa aqui, vai fechar outra ali. A gente já sabe o potencial que isso tem de adoecer. Mas o que é que tem o potencial de gerar saúde para a tua alma, para o teu mundo psíquico? Maria do Socorro entrou, muito bem-vinda. Perfeito, enquanto vocês vão pensando nesse questionamento que eu fiz, eu quero começar a leitura de hoje. Então senta que lá vem história. A leitura de hoje é sobre o peixe Pichote, ok? O peixe Pichote é a nossa leitura de hoje. Gente, é um livrinho infantil delicioso, simplesinho, né? Essas 3 estrelinhas aqui, ó, significa quantas estrelas tem o livro, não é a qualidade, não. É para que criança né? Então, os livros de 3 estrelas são livros para crianças em processo de alfabetização, tá? Então, esse é o público-alvo desse livrinho. Porém, esse livrinho tem uma história tão profunda em significado, em sentido, que é um livro que eu
já usei inúmeras vezes em sessão de terapia. Gente, já perdi as contas de quantas vezes com um paciente adulto eu falei, não, fulano, para um pouquinho o que você está falando aqui, eu quero contar uma história para você. Às vezes a pessoa se assusta, né? Porque a pessoa pensa que vem fazer terapia só para falar. Também. Existem algumas linhas psicoterápicas, que você sabe que dentro da psicologia existem muitas abordagens, né? E tem algumas abordagens em que o papel do terapeuta é um papel bem restrito e a maior parte do tempo é ocupado pela pessoa falando. Eu trabalho com uma abordagem existencialista, né, onde eu me coloco como parte do processo, então eu sou ativa no processo, eu não sou passiva no processo, né? Eu faço intervenções, né? Então eu também tenho algo ali para colocar, algo para poder contribuir com o meu cliente na abordagem com a qual eu trabalho, e esse é um pressuposto importante de que o terapeuta ele entra com uma contribuição, ele não é só alguém escutando, né, passivamente, ele é alguém que entra com uma contribuição. Então, quando o paciente está falando, né? E às vezes ele tá só, eu brinco assim, tá só amassando barro, né? E amassar barro é bom, enquanto o barro serve para fazer telha e tijolo. Mas se você amassa demais, chega uma hora que nem para telha e tijolo não serve mais. Então eu entro com uma intervenção, eu entro com algo para poder mudar as conexões mentais que ele está fazendo. Ou mentais em termos de pensamento, ou emocionais, né? Então eu faço uma quebra de estado. E eu já perdi, às vezes, de quantas vezes foram as que eu usei esse livrinho como uma estratégia de quebra de estado com os meus pacientes. Então, isso aqui vai ser a nossa história de hoje. A Alexia está dizendo o seguinte: fiz alongamento, exercícios de respiração, escutei músicas que gosto e hidroginástica no fim de semana. Percebi que essas atitudes me motivaram positivamente. Gente, olha aí. Que legal, Alexia. Então ela entendeu o que resolveu para ela. E você viu que parte aqui foi com o corpo, né? O alongamento, a hidroginástica, ela cuidou do corpo. Parte foi para os pensamentos e emoções, então quando ela escutou música que gosta, né? A respiração é para o corpo e é para a psique ao mesmo tempo, porque quando você trabalha a respiração, você trabalha processos relacionados à energia psíquica também. Parabéns, Alexia, valeu aí a partilha. O bacana de partilhar é que você pode dar outras pessoas captam essas ideias e podem pensar em utilizá-las, né? A Filó disse assim: cantar, estar com os meus filhos, transformar cabelos e compartilhar conhecimento. Olha aí, os 5 itens capazes de abrir essa janela da alma para o positivo. Muito bem, galera. Vamos à história? Bora lá. Então tinha esse peixinho, chamava Pichote, que a cara dele não estava muito boa não, né? Dá uma olhada na cara do peixe Pichote. Definitivamente não tá uma cara muito feliz, né? Vamos lá. Pichote vivia num lago e andava sempre muito infeliz, né? Esse é o lago que ele vivia e no qual ele estava sempre muito infeliz. Ele não gostava do lago. Lá era tudo muito escuro. Escuro que nem um breu. E Pichote morria de medo do escuro. Gente, alguém que tem medo de escuro, morar num lugar que é escuro como o breu, é tenebroso. E essa era a experiência do tal do Pichote, né? Acho que o Pichote estava vivendo a experiência tenebrosa que muitos estão vivendo trancados dentro de casa com medo que está lá fora, né? Ele estava assim na casa dele. Toda hora Pichote ia na margem do lago e botava a cabeça para fora e achava tudo muito lindo, gente. Olha aqui, tadinho do Pichote, gente, botando só a cabeça pro lado de fora, botando só a cabecinha pro lado de fora e olhando e vendo que do lado de fora era tudo muito lindo. Sabe aquela história que a grama do vizinho é mais verde? Tipo isso. Do lado de fora ele via o céu azul, o sol, a grama, flores para todo lado. Criança, gato, cachorro. E era tudo tão colorido, tão alegre, tão claro. Gente, olha aqui que imagem linda que ele via quando ele botava a cabecinha para fora, né? Olha ele aqui, coitado, botando a cabeça para fora e admirando toda essa paisagem que não tinha no lago que ele morava, que era 100% escuridão. De acordo com ele, era. Pichote queria morar na grama, no meio das árvores, sabe? E ele ficava muito tempo lá na margem do lago, mas tinha que voltar, né?
Porque para respirar, ele só respirava dentro d'água, então ele tinha que voltar para respirar, para não morrer. E ele vivia essa experiência de sonhar com o que estava fora, mas ter que voltar para o espaço da escuridão, infelizmente. Pichote começava a nadar de novo no meio do lago, e era uma escuridão sem fim, uma feiura sem fim, uma tristeza sem fim. E a vida do Pichote era assim, da água para a margem, da margem para a água, sempre sozinho, cheio de medo e infeliz da vida. Gente, eu acho que isso representa tão bem o momento que muitos de nós estamos vivendo. Medo do coronavírus, medo de contrair, medo de contaminar pessoas que amamos, medo de sair de casa, medo de ficar em casa, medo da recessão, medo de não ter dinheiro para fazer as compras, medo. E aí de repente fica nadando, né? Olhando para a margem e volta para dentro e se sente, muitos de nós, inclusive solitários. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas pessoas que participam aqui das lives me procuram depois no direct, né, para comentar exatamente isso, né, o sentimento de isolamento, de solidão, porque mesmo para quem não está sozinho em casa, né, já está começando a passar por essa sensação, né, e acho que a vida do Pichote, como está sendo descrita aqui, ela tem um apelo simbólico muito forte para o momento que nós estamos vivendo. Vocês concordam? Vem isso que eu estou vendo? Continuando. Um dia, uma coisa estranha vai acontecer aqui agora, se prepare. Um dia, Pichote estava nadando e olhando os outros peixes. Eles brincavam contentes nas águas claras do lago. E Pichote então pensou: hã? Como assim? Mas o lago não é uma escuridão sem fim? Ué, outros peixes? Águas claras? O que aconteceu? Será que eu vim parar em outro lago sem saber? Se perguntava Pichote. E olhava para todo lado e via um monte de coisas novas. Gente, olha aqui o Pichote, ele pensou assim: será que eu estava nesse lago aqui todo escuro? Aí eu achei um túnel, sem perceber, eu acessei esse túnel e vim parar num novo lago, que é um lago que eu estou vendo todo mundo, né? Vocês viram, né? É um lago onde está todo mundo brincando, se divertindo, tem um monte de coisa legal nesse lago, né? Ó, alguém já está comentando ali, a Silvana está falando, igual o Chapeuzinho Amarelo, medo do medo. Bem nessa linha, viu, minha amiga? A Sandra entrando, boa noite. Bem-vinda, Marise, bem-vinda. Denis entrou aqui no Instagram. A Cibene Alves, bem-vindos. Mas vamos lá. Aí o Pichote não estava entendendo muito bem essa coisa. O fato é que ele via peixes, peixinhos e peixões. Ele via pedras de todos os tamanhos e de todas as cores. E plantas aquáticas, ele via sapos, rãs e até sapatos velhos e brinquedos de crianças tinha lá. Olha aí, brinquedo de criança, sapato velho. Gente, tinha de tudo nesse lago que ele acessou, porque não era onde ele morava, com certeza, né? Porque onde ele morava como é que era? Tudo negro, um breu, que dava medo, não era? Então isso com certeza não era o lugar que ele morava. Será? Era tudo tão lindo. A água meio azulada, cheia de claros e escuros, cheia de brilhos. O sol penetrava e dava para perceber até o raio do sol ali brincando com as algas. Uma beleza mesmo. Pichote olhava e ria. Que mundo maravilhoso é esse? Até parece o mundo da superfície. Cadê a escuridão? Cadê o medo? Pichote era contente, feliz na vida. De repente, Pichote descobriu o que tinha acontecido e começou a rir dele mesmo. E então ele se deu conta.
Eu sou mesmo um pateta. Eu ficava nadando pra lá e pra cá, morrendo de medo do escuro. Lógico, eu só nadava de olhos fechados. E aí? Será que tá tudo tão escuro mesmo? Ou será que você tá de olhos fechados? De olhos fechados, a gente só vê a última imagem que ficou registrada. Então, se a sua última imagem era a imagem de medo, de receio, de preocupação, de ansiedade, de angústia, foi isso que você registrou. E você fecha o olho, é isso que você vai ver. É como ter pesadelo à noite e você acorda do pesadelo e você não consegue dormir de novo, porque na verdade você não pode fechar o olho, porque se você fechar o olho, você vê novamente tudo aquilo que estava no seu sonho ruim e aquele medo é muito forte, porque quando é pesadelo é muito real, né? É muito presente ali. Então, se a última imagem que você teve, a última notícia que você escutou, a última coisa que você viu foi algo com potencial de adoecer a sua psique, de trazer pensamentos ruins, sentimentos ruins e baixar a sua energia psíquica, e você fecha o olho, é isso que você vai ver o tempo todo. E Pichote era isso que ele via o tempo todo, ele via escuridão, porque ele estava de olhos fechados. Quando ele ia na margem, ele olhava para fora e via algo bom, porque a grama do vizinho tende a sempre ser melhor. Então parece que quem mora em casa é que está melhor para passar a quarentena, porque aqui no apartamento é difícil. Ai, quem mora na casa, aqui na casa dá muito trabalho, porque tem muita coisa para limpar. Se fosse no apartamento era mais fácil, que é tudo mais resumido. Você vê que de onde a gente olha, sempre vai existir a possibilidade da grama do vizinho ser melhor. E Pichote ficou muito tempo nessa experiência. Mas chegou um dia que o Pichote conseguiu abrir os olhos. Então eu fecho essa live de hoje te perguntando: para o que você pode abrir os olhos esta semana? As meninas comentaram aqui de coisas que elas andaram fazendo que trouxeram saúde, Filó falou, deixa eu ver quem tinha falado aqui, foi a Alexia, falou também. Quando elas falaram de coisas que elas fizeram, que trouxeram o potencial de melhora emocional, pensamentos e energia psíquica, ou seja, melhora da alma, melhora da psique, elas estão falando de coisas para as quais elas abriram os olhos. Nós precisamos abrir os olhos. A beleza está aqui do nosso lado. Se você está esperando que a quarentena passe, se você está esperando que coronavírus se torne uma notícia do passado, para que você fique bem, feliz, satisfeito, cheio de esperança renovada, eu quero te dizer, você não está no caminho certo. Porque aqui agora, no olho do furacão, aqui agora, no meio da confusão, no meio dos conflitos, é que nós estamos na hora de abrir os olhos para a esperança, para o bem-estar, para a saúde, para a alegria, para o bem viver, para as boas expectativas, para a renovação, para a fé, para a construção de novas possibilidades, gente, de sermos novos, de nos renovarmos. É aqui agora. O Pichote até pensou que ele tinha mudado de um lago para outro, mas não é verdade. Entende isso? Essa é a essência dessa história. É aqui e agora, vivendo onde você está, com os desafios que você está vivendo, é que você tem o potencial de enxergar a beleza. Márcia, beleza? Sim, a beleza. Porque não obstante a toda e qualquer situação negativa ou desafiadora, sempre existirá beleza para ser vista. E aí sim vale a pena abrir a janela da alma, que são os nossos olhos, mas também a nossa escuta, para captar do nosso derredor o que tem o potencial de gerar bem-estar, saúde e transformação. É uma boa? O que você acha? Filó está dizendo assim: fiz um vídeo tentando ver como posso ajudar meus clientes de longe. Bacana, Filó, parabéns, é isso mesmo, querida. Cada um de nós fazendo a sua parte, sempre o belo está por perto, falou aí a Glauceli. Verdade, minha querida, o belo está sempre ali do nosso lado. Silvana está dizendo: tempo de mudança e renovo, é isso.
Isso mesmo. Filó está dizendo também para os colegas de trabalho, é verdade, Filó, porque você tem, né, na sua área, que é a área da beleza, né, a área do cabelo, né, mas da beleza, do cabelo de uma forma específica, da beleza de uma forma ampla. A gente tem muito profissional liberal, né, muito profissional autônomo, melhor dizendo. E o fato de estar aí parado um tempo gera muita angústia, né? E aí, de repente, ou ele está olhando só para o que gera adoecimento para a alma, ou ele fechou o olho e não está olhando para nada, feito pichote. Então, a gente tem que abrir os olhos e olhar para o belo que está ao nosso lado. Qual é o belo que está ao seu lado? Gente, o belo é o simples do simples, né? Para mim, o belo hoje foi a chuva. A chuva me foi tão inspiradora que eu saí lá fora, filmei a chuva e cantei, né? A Cláudia até falou aqui, que viu lá no meu story. Aquilo foi o belo para mim hoje, né? Aquilo foi o que tocou a minha alma. E olha, no que eu me senti inspirada, eu fui lá e fiz. Aí a Cláudia falou aqui que isso gerou esperança para ela. Gente, que extraordinário isso! O belo é algo que me toca, te toca, e a gente vai levando isso para frente, a gente nem sabe onde isso vai parar. Porque a Cláudia entrou aqui e compartilhou, que isso fez diferença para ela. E aqueles que não compartilharam, mas fez diferença também, né? Esse é o belo. O belo é o sorriso do teu filho. O belo é o eu te amo, que você pode dizer para o seu marido, que você pode dizer para sua esposa, que de repente tem uns dias que você não fala, ou às vezes fala de qualquer jeito, mas falar de uma forma mais profunda. O belo pode ser esse eu te amo. Se você não ouviu, fala. Às vezes a gente fica esperando só ouvir, não, vai lá e fala. O que é o belo? O belo é um livro de pré-escola, né? Como eu falei, as 3 estrelinhas aqui, ó, não é a classificação do livro, é a classificação de para quem é. Então esse livro é para crianças que estão em processo de alfabetização. O belo é um livrinho para crianças que estão se alfabetizando e que traz pra gente uma mensagem tão profunda quanto essa. O belo é o arco-íris, né, Glauceli? Eu não vi arco-íris daqui onde eu estava não, querida, mas o arco-íris é sempre uma bênção de se enxergar, né? Belíssimo, ela tá colocando aqui, né? A Sandra Alves entrou aqui e tá dizendo: seu jeito de falar é muito gostoso de ouvir, estou amando sua live. Gratidão, gratidão, Sandra. Ó, pastor Rosberto entrando, bem-vindo. Bem-vindo aí, deixa eu dar acenar aqui, dar um tchauzinho. Não vi a chuva, mas o dia foi corrido hoje. Muita ocupação, é isso aí. Gente, o belo pode ser ocupação, não é? Dependendo de como nós olharmos, até a ocupação pode ser o belo do nosso dia. Essa é a ideia. Então, para quem está entrando agora, a gente já está no finalzinho da live, mas eu vou publicá-la, então dá para você, né, voltar e assistir do começo. E eu espero que a história do peixe pichote tenha nos ajudado nesse sentido, de que não basta fechar a janela da alma para os conteúdos adoecedores. Nós temos que abrir a janela da alma para o belo. E o belo não está longe, não. O belo está do seu lado, o belo está fora, o belo está dentro. O belo que vai trazer saúde está aí muito próximo. Se você se propuser a abrir os olhos, ele estará aí para você, tá? Cida Fabrício, boa noite, você é uma pessoa iluminada. Gratidão, querida, gratidão. É isso aí, queridos. Beijo no coração e amanhã nos reconectamos por aqui. Tá bom? Bye, bye!